Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas dificuldades. Ajuda-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e para sempre, Senhor. Olá, meus amores da Casa de Tio Ormindo. Um prazer estar aqui com vocês para mais um bate-papo, mais uma conversa boa. E depois da nossa oração, depois desta prece calmante, nós só podemos pedir a Deus que continue nos iluminando, abençoando os nossos dias, para que nós sejamos cada vez mais instrumentos da fiel vontade de Deus. Todos nós que estamos neste caminho de aprendizado, que estamos caminhando na terra, lutando contra as nossas imperfeições e que precisamos prestar atenção no que nós estamos fazendo, como estamos fazendo as coisas nesses dias. A casa hoje nos ofertou o tema, a casa espírita, a importância da casa espírita na pandemia. Eita lelê! E tenho dito que hoje, nesses dias em que estamos vivendo, a casa espírita, ela deixa de ser uma construção, não é? Uma construção material, aonde ela abrigava pessoas, embora muitas casas estejam já funcionando, mas num olhar mais amplo, eu costumo dizer que hoje a casa espírita, ela está em cada um de nós. Cada um de nós que tivemos uma oportunidade de muitos anos estarmos juntos, estarmos aprendendo as lições do Evangelho, as orientações da doutrina espírita, que tivemos a oportunidade de ouvirmos muito a fala da espiritualidade, estamos hoje sendo chamados à prova. Estamos hoje sendo convidados a sermos, na prática, a carta viva do Evangelho. Nesta caminhada que estamos, aonde há uma separação, podemos assim dizer, do joio e do trigo. Mas nós, que cá estamos, vivenciando todas essas situações, todas essas lutas, não podemos nos dizer aqui que somos joio ou que somos trigo. Essa seleção, ela se fará naturalmente, sem que nós venhamos a nos dar conta disso, através da nossa vivência. Hoje nós estamos sendo chamados a dar prova de como é que nós estamos externando tudo que aprendemos. Hoje nós estamos na condição dos obreiros do Senhor. A importância da casa espírita nos dias de hoje é muito grande. Porque em vários pontos da cidade
existe um espírita. E quando digo que a casa espírita hoje ela está em nós, é porque em cada ponto desse, nós somos chamados a um tipo de atividade. Porque antes nós estávamos muito presos a trabalharmos dentro da casa espírita. Ali nós éramos irmãos, ali nós éramos atuantes no passe, ali nós éramos médios dentro do gabinete mediúnico, ali nós éramos dirigentes coordenando os setores, cada um com o seu papel dentro da instituição. Em dias determinados, programados, nós estávamos lá para receber o povo. Depois do expediente cumprido, cada um para os seus lares. Com a pandemia, as portas da casa espírita se cerrou. E nessa hora, como é que fica a doutrina? Cadê os espíritas? E nós vimos se levantar a tecnologia para vir ao nosso encontro. E nesse encontro com a tecnologia, muitos de nós criamos uma certa resistência. Porque é normal do ser humano criar resistência com tudo que é novo. E nós vemos aí, olhando para trás, Jesus Cristo, quando esteve conosco, foi criada uma resistência para aceitar a sua orientação, para aceitar os seus ensinamentos. Nós vemos na história que muitos preferiram viver da mesma maneira, presos às mesmas ilusões, sem vontade de quebrar as correntes, de construírem um caminho, de alçarem voo para a liberdade do entendimento, a liberdade da consciência. Muitos tiveram essa resistência em tomar nas suas próprias mãos as rédeas de suas vidas. E nós vimos as lutas que foram e que até hoje ainda se sucedem. Ainda hoje ocorrem. Então, houve essa resistência no tempo do Cristo porque ele trazia algo novo. E nós estamos acostumados, habituados àquilo que nós aprendemos a fazer todos os dias e que não queremos ter mais trabalho, não queremos modificar, porque aquilo ali é cômodo. E a doutrina espírita, ela é uma doutrina que ela vem mexer conosco. Ela vem nos sacudir. Os acontecimentos da doutrina, eles estão aí para que, ou melhor dizendo, os ensinamentos da doutrina, eles estão aí para que nós saibamos enfrentar os acontecimentos. Então, quando houve esse levantar da tecnologia, muitos de nós receamos, porque estávamos habituados. Mas muitos aceitaram o desafio de ir ao encontro dessa tecnologia, de se descobrirem, de tentarem avançar cada vez mais, porque nós passamos a ser a casa espírita. Através da tecnologia, nós passamos a levar as orientações espíritas. Nós, todos nós, quando eu digo todos nós, não falo só de palestrantes. Não, eu falo todos nós espíritas. Porque todos nós temos, de alguma sorte, acesso à tecnologia. Mesmo que ela seja ainda, não seja uma tecnologia de ponta, mas nós conseguimos. E aí nós temos notícia daqueles que não têm. E muitos daqueles que não têm possuem um telefone. Muitos que não têm estão juntos com outros que de alguma sorte têm uma forma de se comunicar com outros que possuem. Ou seja, a misericórdia de Deus, ela é sempre grande. E
Aí vem, né? Dentro dessa proposta de amor e de caridade, que eu não vou dizer que não aconteceu, porque eu teria que ter uma visão ampla, também não posso dizer que aconteceu, né? Não podemos dizer assim, aconteceu ou não aconteceu. Mas, se nós, enquanto irmãos, dentro da casa espírita, no tempo do presencial, nós tivéssemos esse laço bem forte, com a pandemia, muitos de nós poderíamos ter nos juntado para auxiliar aquele que não tinha a tecnologia, aquele que não tinha um celular. Mas nós ainda não estamos nesse nível de altruísmo. Nós ainda vamos buscando as coisas para nós e para os nossos, enquanto família. Mas muitas vezes não conseguimos conceber a ideia de comprar algo que seja diferenciado de pão, roupa. Nós não estamos ainda habituados a isso. Para o outro. E quando essa proposta surge, ela entra como se fosse um supérfluo. Então, muitos irmãos realmente não puderam acompanhar porque não tinham um celular que desse conta de acessar o Google Meet. Não era porque eles não sabiam, não. Não é porque eles não sabem. É porque muitos não têm um celular que dê condição para isso. E nós, às vezes, nos importamos pouco. Apenas dizemos que fulano não entrou na live. E, às vezes, não procuramos saber o porquê que ele não entrou. A importância da casa espírita em tempo de pandemia. Ela veio alargar as nossas necessidades, veio alargar também a nossa indiferença e veio alargar também a necessidade do outro, para que nós pudéssemos enxergar mais profundamente, não só as nossas próprias chagas, quando nos detemos no egoísmo, como também as chagas dos nossos semelhantes, que dependem muitas vezes de nós e nós nos mobilizamos muito pouco. E o Cristo, e a boa espiritualidade, na verdade, esperava e espera que nós assumamos de fato o papel de espíritas atuantes. Não nessa febre, né, de que nós só podemos ser espíritas dentro da casa. E aí a gente tem que abrir porque a gente só sabe evangelizar lá dentro. Não entendemos a proposta que nós precisamos, ampliarmos o nosso campo de ação. Jesus já trazia esse insight para nós e nós não prestamos atenção. E em todas as palestras eu fico repetindo. Quando ele vem trazer para nós o exemplo do centurião. Aquele centurião que foi buscar a ajuda do Cristo para o seu servo. E que ele pede que o Cristo vá à casa dele, ao templo, né? Vamos, né? À casa dele. Que fosse a casa dele para levar a cura ao centurião, ao servo lá na casa dele. Mas depois ele pensa melhor e diz: eu não sou digno. Eu não sou digno que o Cristo pise no meu lar, porque eu sou um pecador. E aí ele chega para o mestre no meio do caminho, ele encontra o Cristo e diz: olha, eu não sou digno que pises em minha casa. O Senhor é um homem de mando. O Senhor diz aos seus soldados: vá, e eles vão, vêm e eles vêm. Eu também faço o mesmo com os meus. Então tu podes dizer aos teus servidores, aos teus servos, que vá até o meu lar e cure o meu servo. E aí Jesus olha para ele e diz o quê? Nunca vi tamanha fé em Israel. Eita lelê. E eu sempre questiono quando eu falo isso. Será que nós podemos ouvir de Jesus a mesma coisa que ele disse do centurião? Nunca vi tamanha fé em Israel. A fé. Ele acreditou que só de desejar, só de emanar a ordem no universo, um dos seus servidores ia se deslocar até a casa dele. E ele acreditou tanto que isso era possível que quando chegou em casa o seu servo estava curado.
A casa espírita e a sua importância na pandemia. Aqui está a casa espírita neste momento. E nós estamos acreditando que aqui está a casa espírita neste momento? Que nós só não temos o salão, não temos as paredes, mas que nós estamos conectados, porque naquele ensino que Jesus traz através do centurião, ele vem nos estimular a fé e ao uso do pensamento. O pensamento que transforma, o pensamento que atrai, o pensamento que modifica. Aqui agora, será que nós acreditamos de fato que nós recebemos os fluidos? Que a espiritualidade está presente nos dando passe? Acreditamos de fato que estamos sendo atendidos nas nossas questões obsessivas? Porque tudo que eu acredito, tudo que eu creio, eu plasmo. Se eu duvido, eu já me desconectei. Se eu estou habituada ao fato de que eu só recebo passe se a casa espírita estiver aberta e eu estiver sentada diante de um médium passista, isso aqui não vai resolver. Porque a fé neste processo estará morta. Olha o trabalho da espiritualidade para fazer com que a gente entenda o potencial que existe em nós. Aí nós vamos para aquela questão de quando os encontros eram presenciais de uma maneira mais constante, a espiritualidade vivia orientando o quê? A reforma íntima para as criaturas. As conversas de evangelioterapia, as conversas na antessala da desobsessão, era sempre um convite a quê? A mudança, a se transforme. Por quê? O fato de irmos para a casa espírita não significa que nós vamos estar fazendo o processo da desobsessão. Tanto é que, muitas vezes, as pessoas passavam pela desobsessão, mas continuavam lá, por anos a fio. E quando a pandemia veio, que todo mundo teve que ficar em casa, ninguém morreu por conta da obsessão. Aí vem Jesus desde muito tempo, ensinando que muitas vezes a desobsessão feita é paliativo, se nós não fizermos a nossa parte. O que é que ele dizia para cada criatura liberta? Vai, não peques mais para que não te ocorra algo pior. Está lá também escrito o quê? Que às vezes quando sai uma quantidade de espíritos e a criatura, ela se desarmoniza, volta esses trazendo mais. Ou seja, o milagre não está no quadrado da casa espírita. O milagre está na atuação, no que nós ouvimos, no que nós refletimos e no que nós praticamos. Aí está a importância da casa espírita, com todo o seu cabedal de influência, de ensinamento, com os seus trabalhadores, que devem se compenetrar de aprenderem bem as lições, mas não para convencer e modificar o outro, mas devem aprender bem as lições, para que, em se transformando, sejam esta casa espírita. Porque Jesus não tinha um templo parado, fixo. Jesus não tinha. Nós criamos as igrejas, nós criamos os templos. E é claro que lá os espíritos vão, porque há uma sinalização. Mas Jesus também disse o que para nós? Onde tiver 2 ou mais pessoas ali reunidas, eu estarei presente. E digo mais, quando ele fala esse 2 ou mais, se eu estiver aqui, mas a Eliana está ali sozinha, então Cristo não está. Nós nunca estamos sós, nunca.
Porque a partir do momento em que um ser, ele senta para se conectar com Deus, com Cristo, com a espiritualidade, com aquilo que ele acredita, tenha a certeza que ele não estará sozinho. Alguém ou alguns virão ter com ele. E nesses dias difíceis, nós estamos precisando ser a casa espírita, porque a casa está abrindo para alguns, não é? Mas o trabalho não está pleno. O perigo não baixou 100%. Nós continuamos dando trabalho à espiritualidade. E como é que eu posso ser a casa espírita? Através da minha transformação, das minhas atitudes. Através da elevação que nós buscamos, através da prática do bem, porque se todo milagre ocorresse dentro da casa espírita, nós não teríamos tantas dissensões, nós não teríamos tantos espíritas se desentendendo, tantos espíritas competindo. E isso não ocorre só dentro da doutrina espírita, isso é em todos os campos religiosos. Há os seus bastidores, há esta falta de compromisso com o evangelho e com a sua prática. E isso Jesus já mostrava pra gente, desde lá da Casa do Caminho. Quando às vezes ocorriam aqueles desencontros. E que era preciso muita força, muita vontade de servir para as coisas se ajustarem. Como bem diz, é necessário que eu diminua e a obra cresça, mas muitas vezes nós não queremos diminuir para a obra crescer, porque nós esquecemos que todo conhecimento, todo templo, ele existe para fazer o seu religare, ele existe para melhorar o ser, e ele existe para nos ensinar o caminho do equilíbrio, o caminho do desapego. Ele vem para nos ensinar a necessidade de fazermos diferente, porque igual nós estamos fazendo tantas reencarnações e não há modificação. E quando a proposta do novo vem, a gente balança. A importância da casa espírita hoje, ela é fundamental nas nossas vidas, porque ela nos trouxe todo um cabedal. Lembro sempre quando a espiritualidade dizia: aprendam, estudem, modifiquem-se. Porque se um dia vocês precisarem se ausentarem da casa espírita, ou se estiverem em um local que não tenha casa espírita, o que é que vai acontecer com vocês? Vocês vão virar médiuns avassalados? Vocês vão se desequilibrarem por não terem um atendimento fraterno para buscar? Vocês vão se desarmonizar porque não tem, naquele local onde vocês estão, um centro com uma reunião de desobsessão para vocês passarem? Olha o alerta que a espiritualidade já dava há tanto tempo. Mas nós estamos habituados, porque nós não queremos entender qual é a importância real da casa espírita na nossa vida. A gente não quer entender isso. Nós queremos ainda as fórmulas prontas. Nós queremos ainda servidores. E também queremos pousar daqueles que servem. Mas de que servem com empáfia, né? E agora chegou o tempo de viver e agir como Jesus viveu e agiu. E aí eu digo, Maria de Madalena, ela passou o processo de autodesobsessão, fez a sua autodesobsessão, e ela tinha obsessão complicada? Tinha. Era uma legião que a acompanhava, eu sempre falo isso nas palestras. Mas quem foi que fez a desobsessão de Maria de Madalena? Ela foi ter com Jesus? Jesus trouxe a palavra, trouxe o magnetismo. Mas quem foi que manteve essa desobsessão? Ela. Porque Jesus sempre dizia, vai, não peques mais para que não te aconteça algo pior. Ou seja, se você sair da linha
de equilíbrio, não é perfeição, gente, não é santidade. É cumprimento do dever, que nós já podemos fazer e não fazemos muitas vezes. Ela preferiu educar o pensamento, e olha que ela tinha espíritos complicados. Mas ela criou um compromisso consigo, de reforma, independente do auxílio que Jesus lhe trouxe. Ela se manteve firme no propósito de melhorar-se. E não foi só saindo e acolhendo os leprosos, não. Porque nós gostamos muitas vezes de ver perfeição com coisas aparentes, não é? Ah, porque deu todos os bens. Ah, porque fez isso, fez aquilo. Tudo que é externo. Ah, porque ela se transformou, porque abraçou e foi conviver com os leprosos. Não só isso não, meu povo. A transformação dela se deu neste combate às próprias imperfeições, as sombras que nós carregamos, os medos, as angústias, também o orgulho e a vaidade, o despreendimento, o desapego, olhar o que realmente importava naquela época. E ela conseguiu, ao ponto de que do mestre aparecer para ela, independente da zombaria dos discípulos, da crença ou descrença deles. Foi a ela que Jesus foi. Foi a ela que Jesus se mostrou. Eu digo que nós estamos precisando muito fazer uma recomposição, uma reavaliação, reestudar as obras, o Pentateuco, que nós estamos precisando refazer o nosso entendimento de interpretação de texto, para que nós possamos ver a mensagem que o Cristo nos traz. A mensagem que o Cristo nos traz de despreendimento, para que nós tenhamos a condição, ó, este corpo, esta casa, tem a condição de ter valores, porque nós não sabemos a hora seguinte, o que teremos que deixar para trás. Nós estamos vendo aí, meu povo, o mundo como está, numa aflição só, em acontecimentos tão desalinhados. Nós estamos vendo as pessoas tendo que sair e deixarem tudo para trás, só levando a si mesmas e o que está vestindo o corpo naquela hora. E essas pessoas precisando dar exemplo, o que será delas se não puderem retornar a uma casa espírita? Se nós, espíritas, tivermos que deixar tudo para trás, tivermos que seguir adiante, o que vai ser de nós se nós não pudermos voltar para a instituição para recebermos o passe ali, para recebermos a desobsessão ali? Olha o preparo que Deus nos dá, que o Cristo nos dá e que o Pentateuco nos dá, essa doutrina de liberdade. A casa espírita hoje somos nós. Porque se precisarmos estar distante, por aqui nós estaremos ligados não à casa material, mas a tudo que ela representa. O que é que às vezes os espíritos dizem? Olhe, no momento de dificuldade, mentalize a casa. Mas não é as quatro paredes, não são as quatro paredes que nós muitas vezes, dentro da nossa ignorância, nós entendemos. Não. Quando ele diz mentalize a casa, é porque quando nós mentalizamos a casa, nós trazemos para nós, porque nós precisamos, né, de algo material. Aí muitas vezes nós condenamos quem tem as imagens, nós condenamos A, B ou C, e aí cuidado com esta língua. Porque nós também temos o nosso apego. Quando nós, né, a casa espírita, casa espírita, casa espírita. Aqueles que dizem a casa espírita é a minha vida. Cuidado com a língua. Porque quando a espiritualidade desmentaliza a casa, é para que nós evoquemos a boa espiritualidade que nós sabemos que trabalha ali naquele pronto-socorro. É como se fosse um posto de abastecimento. Porque nós precisamos de referências. Porque muitas vezes nós não conseguimos fechar aqui, ó, e nos conectarmos com Deus, com Cristo, com a espiritualidade,
para recebermos o que precisamos. E aí a espiritualidade diz, mentalize a casa. Porque ali nós estamos criando esse polo de atração, essa fonte. E aonde quer que nós estejamos, né? Aonde quer que nós possamos estar, nós vamos criar esse polo de atração, esse vínculo. E quando chega um momento desse de aflição, de perigo, nós estamos tão habituados que queremos correr todos os riscos porque achamos que os espíritos vão nos livrar de todo o mal. E não é assim. A gente precisa entender que momentos vividos são momentos de aprendizado. Momentos vividos são momentos fortíssimos de transformação. Cada situação que a humanidade passa, que a Terra passa, ela traz um novo olhar, um novo entendimento das coisas, para que nós nos renovemos. Jesus foi a renovação. Jesus trouxe o novo. Jesus trouxe uma nova forma de olhar a vida, olhar as pessoas, olhar os acontecimentos, olhar para nós mesmos. E nós precisamos olhar também essa forma nossa de ser espírita. É ser espírita presos dentro de 4 paredes? É ser espírita só se sentindo médio, dando a comunicação? Quando a casa espírita ela nos ensinou o que é ser médium. Nós podemos ser médiuns da concórdia, médiuns da paz, como também podemos ser médiuns de desavenças, como muitas vezes nós fomos presencialmente. Mas nós botamos as vendas, não queremos enxergar nada e queremos levar aquela mesma vidinha de sempre. Andando em círculos, gerando picuinhas e achando que estávamos fazendo alguma coisa de diferente para a espiritualidade, para as pessoas. Quando está aí o tempo de reflexão, para que nós possamos dizer que tipo de espírita eu sou. Tudo que a casa espírita me oferta no sentido de conteúdo, no sentido de aprendizado, como eu estou praticando. Essa oportunidade que eu tenho de trazer a casa espírita para o mundo, como é que eu estou aproveitando? Há aqueles que estão aproveitando muito bem, que estão fazendo um bom uso desta máquina, porque estão entendendo que a casa espírita ela caminha junto. Sempre vejo, né, com muita alegria o programa do nosso querido Robson Ferrer, o seu Bom Dia Aê. Não importa quantas pessoas tenham ali, ele está levando a luz do Evangelho, ele está levando afago às pessoas, ele está parabenizando as pessoas, ele está movimentando o ser espírita. Neste momento, ele está sendo a casa espírita e ofertando tudo que a doutrina espírita ela tem para ofertar a todas as pessoas. É isso que nós precisamos entender. Sairmos das fórmulas prontas, para deixarmos de estarmos sendo assim problemas para o outro, para que um mundo novo se construa com o conhecimento que nós temos até aqui, para que a espiritualidade realmente possa contar conosco. Então a casa espírita ela continua sendo muito importante nesta pandemia, no sentido dos seus trabalhadores projetados. E nesses encontros, para que nós entendamos, a casa espírita está aqui, está presente. Mas muitos de nós não acreditamos. Às vezes nem comparecemos. Quando vemos, já disse certa feita, vemos lives de irmãos nossos, aonde só tem 3, 4, 5 pessoas. Mas se for presencial, aí as pessoas vão porque lá vai ter o atendimento, lá eu vou receber o passe, lá eu vou até quiçá falar com o espírito, já vou até preparar uma consulta para passar na desobsessão. Meu povo, vamos crescer. Vamos crescer. Que nas lives, pela fé, tanta coisa se processa. A espiritualidade dizia que numa reunião doutrinária, quantas desobsessões eram feitas. Quantos auxílios nós damos aos espíritos desencarnados?
Aqueles que se dizem nossos adversários, quantos auxílios nós prestamos a eles, ofertando nosso fluido animal, quando nos conectamos de fato numa live? Quando temos interesse naquilo que está sendo dito? Mas muitos de nós não estamos vendo essa importância. Ainda estamos correndo atrás de sonhos, nomes, favores, e não entendemos o que é de fato ser espírita. Então, meus irmãos, meus queridos, que nós possamos sim abrir os nossos olhos, que nós possamos entender de fato qual é o nosso papel nos dias de hoje, quando nós estamos habitando uma terra, que estamos vendo tantos acontecimentos, quando estamos a braços aí com uma guerra, quando estamos vendo um tempo de barbárie renascendo, quando nós estamos vendo assim com muita dor, em pleno 2022, em pleno século 21, nós vemos irmãos sendo abatidos, executados, porque não se renderam àquela tropa. Isso é angustiante. Isso mostra ainda o estado de ignorância que nós estamos vivendo. Por isso que eu sempre defendi a ideia de que conhecimento não é tudo. Porque os homens que estão promovendo tudo isso são homens de conhecimento. São homens de títulos. Por isso que nós dizemos que é preciso unir as duas asas, do amor e do conhecimento, para que quem tem o conhecimento saiba o que fazer, saiba agir. E nós, espíritas, muitos de nós temos muito conhecimento, temos muitos títulos, e precisamos agora correr atrás do amor. Este amor que não é passar a mão na cabeça, que não é não ver o erro, que não é abraços e afagos, mas é justiça, é dever, é solidariedade, é acolhimento, é imparcialidade, é dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, é ser o seu falar se ensina ou não. Valores que a casa espírita, dentro do Pentateuco, tem para nos ofertar e nos ofertou. Mas muitos de nós nos empavonamos no conhecimento e esquecemos da ternura que alimenta, da ternura que compreende, que perdoa, mas que também sabe valer os direitos pela sua autoridade moral. Então é preciso que nós nos reconheçamos seguidores do Cristo para que possamos fazer uma diferença. Hoje a espiritualidade precisa dos que oram, mas também precisa muito mais dos que trabalham. Porque nós que conhecemos os livros de André Luiz, nós sabemos esses movimentos de guerra, o que é que promove na espiritualidade. Porque André Luiz já nos trouxe um dos seus livros, mostrando os acontecimentos com relação à Segunda Guerra e como foi o trabalho na espiritualidade. E quanta dor. Então nós estamos aqui, como espíritas, vendo o valor e a importância da casa espírita não só na pandemia não, meus irmãos, mas a nível de mundo. E nós precisamos sim nos definirmos como seguidores do Cristo e aprendizes de Allan Kardec, para que não saiamos por aí vivendo violências, para que não saiamos por aí distribuindo frases que quando vamos peneirar tem preconceito, tem discriminação e tem escondido o sentimento de ódio. Então que nós realmente abracemos a causa salutar do amor, porque tudo fica, meus irmãos, tudo fica para trás. A vida a cada dia, a cada reencarnação nova nessa mesma vida, porque digo que quando a gente dorme, que desperta, é uma nova reencarnação, porque é uma nova oportunidade de fazermos diferente. É para que nós possamos refletir. Cada vez que as notícias chegam,
Cada vez que nós vemos um deslizamento, uma tsunami, uma cabeça d'água, cada vez que nós vemos pessoas cheias de planos, cada vez que nós vemos paredes arriadas, um guarda-roupa destruído e apenas um cabide com roupas enlameadas. Cada vez que nós vemos paredes destruídas com um quadro na parede. Cada vez que nós vemos bens materiais retorcidos. Cada vez que nós vemos pessoas que antes tinham tudo como refugiados. É para que nós pensemos no que é que nós estamos fazendo mesmo, enquanto espíritas? O que é que nós temos aprendido realmente enquanto espíritas? E o que é que nós estamos colocando em prática dentro deste aprendizado que nos foi dado até aqui? Então, meus irmãos, façamos a nossa reflexão. Nos auscultemos e vejamos de que maneira nós estamos sendo irmãos uns dos outros. De que maneira esta casa espírita que habita em nós está refletindo-se em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos e pensamos. E aproveitemos o tempo, enquanto estamos a caminho, para fazermos a nossa parte, para entendermos que agora é tempo de trabalho, não é tempo de andarmos pedindo e querendo que tudo nos sirva, tudo nos chegue. Lembremos da palavra do Cristo quando ele disse: o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então aprendamos a servir, a seguir com amor, a fazermos a nossa parte. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que o manto da Virgem Santíssima possa envolver a nossa terra, aclarando o coração dos homens, para que essas guerras, elas possam ser amenizadas. Que Jesus nos conduza também em sabedoria, para que como espíritas, nós saibamos como proceder nesses dias, para que sejamos instrumentos fiéis da vontade do bom Deus. Deus abençoe a nossa noite. Fiquemos agora com a canção, fiquemos agora com um momento de oração. A hora chegou, precisamos dar as mãos, lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, um motivo pra sonhar. É fácil fingir que não há o que fazer, que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte de algo bem maior. No fim, queremos só amor. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precise ir longe, procure ao teu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Faça o melhor, dê carinho, estenda a mão. Quando houver problema, dê solução. Basta a atitude, dizer mais sim que não. É só abrir teu coração.
coração. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Alguns pensam que o problema é de ninguém, mas é preciso ver que ele é seu também. Temos que entender pra mudança acontecer. Você também precisa querer. Eu e você podemos muito. Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo. Não precisa ir longe, procura ao teu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. We are the world, we are the children, we are the one who make bright the day. So let's start giving. There's a choice to make.